A nossa equipe é composta com Karine Marques, Maiane Melo e Williane Moreira. Nós vamos falar hoje sobre o sal de drogas para otimização da solubilidade dos fármacos. A solubilidade dos fármacos está relacionada à estrutura química dos fármacos e o mecanismo que essas substâncias alcançam o seu alvo de ação e como são eliminadas do organismo. Por isso, as medidas de solubilidade dos fármacos serão relacionadas às suas estruturas e às suas propriedades físicas e químicas e farmacotécnicas. A ação de um fármaco é especialmente de uso oral e envolve 3 fases que são fase farmacêutica, farmacocinética e farmacodinâmica. A fase farmacêutica envolve a desintegração da forma farmacêutica e a dissolução das substâncias ativas no trato gastrointestinal. A fase farmacocinética compreende o acesso do fármaco ao seu alvo molecular e os processos de eliminação do organismo, que envolve 4 etapas: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A fase farmacodinâmica, que está relacionada à interação do fármaco-alvo na molecular, que vai desencadear o efeito biológico. A solubilidade em água pode ser expressada como medida. Esta está relacionada à formação de ligações de hidrogênio entre moléculas de substâncias orgânicas e moléculas de água em modo geral, ou seja, entre as substâncias de massa e volume comparáveis. Quanto maior o número ou ligação de hidrogênio que a substância pode formar com a molécula de água, maior vai ser sua solubilidade nesse meio. A observação das propriedades físico-químicas do fármaco se justifica para que exerça sua ação biológica em diversos momentos. Deve estar bem dissolvido nos ambientes aquosos que caracterizam o meio como interior da célula, meio extracelular, o lume gastrointestinal, o plasma ou outros tantos fluidos biológicos. Como está descrito na imagem, o meio aquoso extracelular, a concentração de solutos é maior, e no meio intracelular, a concentração é menor. A lipossolubilidade e permeabilidade celular estão relacionadas porque, de certa forma, quanto maior a sua lipossolubilidade, a lipossolubilidade de um fármaco, maior as suas taxas de permeabilidade pelas membranas celulares, o que vai facilitar a difusão aí do fármaco pelas membranas. Ionização dos fármacos. O grau de ionização representa o quanto um fármaco se ioniza em determinado meio, e o que afeta o seu caráter hidrofóbico. Por isso, a ionização de fármacos ionizáveis contém grupos de ácidos ou bases fracas, e a sua hidrossolubilidade e lipofilicidade vai variar de acordo com o pH desse meio. Apenas espécies neutras vão se difundir pelas membranas lipídicas, as espécies iônicas não. Sendo assim, é dito que o grau de ionização, que é representado por Ka, que significa que é a constante de acidez, determina o seu grau de ionização de modo geral. Quanto maior seu grau de ionização em meio aquoso, o fármaco vai ser mais hidrofílico e menos lipofílico. Vale destacar que a caracterização experimental do perfil de solubilidade de fármacos com substâncias polifuncionalizadas, com certa variação de massa molecular, que é feita pela determinação do grau de hidrossolubilidade e da taxa de permeabilidade por membranas lipofílicas paralelamente. Sistema de classificação biofarmacêutica. A classificação biofarmacêutica é empregada por equações regulatórias para normatização de padrões
de biodisponibilidade e bioequivalência de fármacos, especialmente os de uso oral. É caracterizado em 4 classes, que é a primeira classe, que tem alta solubilidade e alta permeabilidade, o de segunda classe, que tem baixa solubilidade e alta permeabilidade, e de terceira classe, que tem alta solubilidade e baixa permeabilidade, o da classe 4, que tem baixa solubilidade e baixa permeabilidade. Ou seja, um dos principais alvos da indústria farmacêutica é desenvolver formulações eficazes com a intenção de melhorar a reduzida da solubilidade, porque isso tem sido uma limitação real em grande parte dos fármacos. Como tal, o aumento de solubilidade é uma prioridade atual e constitui uma das etapas mais exigentes do desenvolvimento farmacêutico, tendo como principal objetivo o aumento da sua solubilidade. Uma das técnicas usadas tem sido o uso de sal, que tem sido uma ferramenta muito eficaz e que apresenta uma melhora na solubilidade do fármaco, o que leva a ter uma melhor resposta de adesão terapêutica por conta do uso do sal. Ele aumenta a solubilidade desse fármaco, tornando esse fármaco viável para consumo. E esse foi o objetivo do nosso trabalho, trazer de qual forma o sal ele otimiza a solubilidade dos fármacos. Então, ele otimiza, trazendo tudo isso que já foi dito no nosso trabalho, que ele permite, por métodos fisicoquímicos, um aumento da solubilidade, tornando ele mais permeável pelas membranas celulares, facilitando a adesão terapêutica, diminuindo os efeitos adversos, diminuindo os efeitos tóxicos que uma droga pode causar. E o interesse da indústria farmacêutica é cada dia trazer fármacos com especificidade e com qualidade para que tenha menos efeitos adversos e que tenha uma boa adesão terapêutica por parte dos clientes. Cloridrato de sertralina. Por essa razão, muitos fármacos ionizáveis compõem medicamentos comensais. As formas salinas são mais hidrossolúveis que as formas neutras correspondentes e se dissolvem relativamente melhor no conteúdo aquoso do TGI, trato gastrointestinal. De forma geral, isso aponta melhores propriedades farmacêuticas dos medicamentos e de uso geral. Sertralina é um antidepressivo que inibe a recaptação de serotonina no sistema nervoso central e é, por exemplo, comercializado na forma de cloridrato. O grupo amina secundário básico permite a preparação deste sal. O cloridrato de sertralina é preparado pela reação do fármaco livre, uma base fraca com ácido clorídrico e um ácido forte por reação ácido-base. De forma geral, fármacos que possuem grupos básicos com grupos amínicos e conidina podem formar cloridratos, sulfatos e fosfatos, entre outros, por reações com ácidos fortes. Por outro lado, fármacos ácidos como diclofenaco também, por processo de transferência de prótons, formam sais por reações com bases fortes, como hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, formando sais sódicos e potássicos correspondentes.